São Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 28, diz assim, ó. Quando se aproximaram da aldeia para onde eles iam, ele fez com quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo lhe o dava. Abriram-se-lhe então os olhos, e reconheceram nisto, ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro, porventura não nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos 11 que estavam com eles, os quais diziam, realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que aconteceu no caminho e como se lhes fizera no partir do pão. O tema da mensagem que nós lemos é 2 discípulos no caminho de Emaús. Não deu tempo de eu ler toda a mensagem, mas se você ler este texto, você vai ver que esses 2 discípulos, de uma forma, estavam decepcionados. Quando Jesus veio ao mundo, olhe para mim por favor. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para realizar uma grande obra. Uma obra maravilhosa. Uma obra grande. Mas, com os seus 30 anos, aproximadamente de 29 a 30 anos, ele começa um grande ministério. Qual era o ministério? Salvar, restaurar, perdoar e reedificar. Meus irmãos, quando Jesus chamou os primeiros discípulos, ele chamou primeiro o André, irmão de Pedro, e depois o André chamou Pedro, e assim sucessivamente. Só que Jesus um dia chegou para os discípulos que estavam pescando e falou assim, lançai a rede. E quando eles lançaram, veio tanto peixe que eles ficaram maravilhados. Aí começa, um segue Jesus daqui, outro de lá, outro de cá, outro de lá. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eles começaram a ver Jesus curar cego, Jesus curar paralítico, Jesus curar os leprosos. E um falou para o outro assim, olha, seguir este homem é a melhor coisa do mundo. Seguir este homem é a coisa mais linda do mundo. Começou, começou um zum. Dizem que ele vai ser rei. Dizem que ele vai ser rei. Rei! Todo mundo então começou a se aproximar dele, no intuito de querer fazer parte do reino de Jesus. Como um cabo político, vamos entender assim. Aquelas pessoas que fazem campanha para um grande político, ele sabe que se o político ganhar, ele vai ter uma cadeirinha lá na Câmara, lá no gabinete, alguma coisa, alguma vantagem ele vai ter. Sabe, meus irmãos, eles seguiram a Jesus no intuito de serem avantajados. De repente, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? 2 discípulos que moravam lá em Emaús viram a Jesus e falaram, opa, vamos abandonar tudo e vamos seguir este homem. Vamos seguir a Jesus. E começaram a seguir. E um olhava para o outro e dizia assim, eu acho que eu vou ser um dos governadores. Quando ele estiver no reino dele, eu vou ser um cidadão muito importante. Eles achavam tanto que Jesus iria reinar no lugar de Herodes. Sabe o que uma mulher chegou a fazer?
levou os filhos dela, a mãe dos filhos de Zebedeu, levou os filhos dela a Jesus e falou assim: mestre, permita que no teu reino um sente à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus olhou e falou assim: porventura eles poderiam beber o cálice que eu vou beber? O interesse deles era sentar em uma cadeira, era ser, se fosse hoje um deputado, um vereador, ou em outras palavras, um assessor, alguém importante, que lucraria muito, e continuaram seguindo Jesus. Jesus curava um cego aqui, curava um aleijado ali. Eles começaram a fazer do evangelho mar de rosas. Quando faltava pão, Jesus multiplicava. Oh, que maravilha! Nunca faltava nada. Só que evangelho não tem só flor. Evangelho não tem só rosas. Tem rosas? Tem, mas tem espinhos nessas rosas. Quem veio para o evangelho, quem veio para Cristo, achando que o evangelho é só mar de rosa, ele não vai seguir muito avante. Jesus um dia falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome um buquê de flor e me siga. É isso? Tome um buquê de flor. Tome o quê? Cruz. Cruz. Cruz, símbolo de dor, símbolo de maldição. E os discípulos não estavam entendendo. Eles achavam que logo Jesus ia se assentar. Passou-se 1, 2, 3 anos e meio. Aproximadamente 3 anos e meio. Tudo pronto. Jesus agora ia para a cruz. Quando estava próximo à crucificação, os discípulos achavam que Jesus ia revidar. Os discípulos achavam que na hora H, na hora que fosse prender Jesus, Jesus ia falar: Pai, envia anjos, faz todo mundo cair agora morto no chão, porque eu vou começar o meu reino. Mas o reino de Jesus era espiritual e não era material. Amém? Amém. De repente, meus irmãos, sabe com quem os discípulos se depararam? Com Judas, beijando a Jesus. E eles ficaram de longe. Espera aí. Até o Pedro, que era o corajoso, agora quando viu Jesus levando pancadas, açoites, o Pedro arredou e ficou olhando de longe. E agora Jesus é levado perante o pretório de Anás de Caifás. Agora, aquele que seria, meus irmãos, o rei, estava levando pancadas, chicotadas, ao ponto do seu corpo começar a sangrar. E os discípulos ficaram olhando e disseram: não, ele tem que revidar. Ele é o nosso mestre. Ele tem que revidar. Mas ele não revidou. De repente, no julgamento, os discípulos olham e não vê uma coroa de ouro. Sabe o que eles viram? Uma coroa de espinho. Agora, aqueles que eles esperavam ser rei, não tinha uma coroa de glória, tinha uma coroa de espinho. E os discípulos pensaram: não é possível. O seu trono foi a cruz. O evangelho não é só mar de rosa. O evangelho tem coroa de espinho. E o evangelho também tem cruz. O evangelho também tem dores. Paulo diz que sentia dores de parto para gerar almas para o reino de Deus. E de repente, sabe o que os dois discípulos viram? Jesus pregado na cruz. E ele olha para o Pai e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
a cabeça de Jesus tomba e ele morre. Os dois discípulos, um olha para o outro e diz: ele morreu. Ah, que decepção! Nós seguimos ele por tanto tempo. Nós esperávamos que ele ia ser o nosso rei. E agora ele morreu. E um olhou para o outro e falou: vamos voltar para a aldeia. Vamos voltar para a nossa casa. Vamos voltar para a velha vida. E começaram a voltar. Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro. Até então Jesus estava morto. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Agora Jesus já não estava morto, mas para os discípulos ele ainda estava morto. Porque Jesus morreu no coração dos discípulos. Talvez você começou o evangelho achando que tudo ia ser bom, minha irmã. Talvez você achou que o evangelho era só mar de rosa, só vitória. E um dia apareceu no seu caminho o Gólgota. E um dia apareceu a cruz, a coroa. E você jamais esperava que no evangelho tivesse isso, lutas. Alguém se levantou contra você dentro da própria igreja. Sua família se levantou contra você. E você resolveu voltar atrás. E naquele dia, Jesus morreu no teu coração. E é triste quando Jesus morre no coração do homem. A tua vida passou a não ter mais sentido. Você acha que Deus não lhe ama mais? Talvez Jesus morreu no teu coração e você voltou à velha vida. E talvez você está aqui dentro dizendo: Deus não me ama. Ele morreu. Era o terceiro dia e os dois discípulos começaram a voltar para Emaús, assim como você está voltando para o mundo. Os dois discípulos começaram a voltar para Emaús, cabisbaixo, olhos como que cerrados pela decepção. Talvez a decepção tenha sido tanta na tua vida que você anda cabisbaixo. Não consegue olhar mais o brilho do sol e das estrelas e da lua. Nada mais faz sentido na sua vida. As coisas mais belas da vida não fazem mais sentido para os senhores e para as senhoras. E os dois discípulos começaram a voltar. O nome de um era Cleopas. O nome do outro a Bíblia não fala. Sabe por quê? Porque pode ser você aqui nesta noite. Você pode ser o outro aqui. Talvez o seu nome cabe muito bem no nome deste outro. E quando eles estavam voltando, sabe quem aparece no meio do caminho? Aquele que te ama, aquele que amava aquelas duas vidas. Amém. Jesus foi em busca daqueles dois discípulos. E Jesus entrou no meio deles. Como está no nosso meio aqui nesta noite? Que palavras são estas que vocês estão conversando entre vós? E um deles dizia: tu és peregrino aqui em Jerusalém, não sabe das coisas que têm acontecido nesses dias? Quais? As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno.
que se dizia profeta e poderoso em obra. Ora, nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. E já é hoje o terceiro dia desde que tudo isso tem acontecido. E ele morreu. Algumas mulheres disseram que foram ao sepulcro e viram anjos. E os anjos disseram que ele ressuscitou, mas nós não vimos. Quando a pessoa perde a esperança, ela não acredita nem em anjos mais. E aquele peregrino começou a citar as escrituras. Começou a dizer: honestos e tardos de coração para crer. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e que entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, a Bíblia diz que ele começou a explicar. E foi falando, e foi falando. E enquanto Jesus ia falando, eles iam indo para Emaús. Emaús simboliza o mundo. Para salvar uma alma, Jesus vai nos piores lugares. Você sabia? Jesus entra até dentro de um bar por causa de uma alma. Jesus vai nos piores lugares para salvar uma alma. Pastor, isso é antibíblico. Não é, eu vou mostrar para você isso. E quando chegou lá em Emaús, o sol foi se declinando. Já havia chegado o crepúsculo da noite. E o peregrino, a casa deles era como se fosse entrando aqui. E aquele peregrino continuou andando. E eles olharam para ele e constrangeram. Significa que: ei, moço! Ô moço! A estrada agora é muito perigosa. A essas alturas tem muito bandido na estrada. Não dá para ir nem para frente nem voltar para trás. Fica conosco. Fica conosco. Acolheram um peregrino e um gesto de amor. Acolheram, fizeram um ato de caridade. Receberam um peregrino e não sabia que era Jesus. E um simples gesto seu, você pode estar fazendo algo a Jesus. Às vezes, Ele aparece para nós de forma que nós nem imaginamos. Eu sempre conto na mensagem que eu prego, subordinada ao tema Onde está Ele? Sobre aquela criança, aquelas crianças que moravam em um orfanato. Todo dia na hora do almoço as criancinhas se colocavam em pé ao lado da mesa e levantavam as mãozinhas e oravam assim: Jesus, venha almoçar conosco. E as criancinhas se assentavam e comiam. Outro dia de novo: Jesus, venha almoçar conosco. Se assentavam e comiam. Todo dia. Ei, um dia, o menino falou assim: todo dia nós convidamos Jesus para vir almoçar conosco, mas nós nunca colocamos uma cadeira a mais para ele, um prato a mais para ele, um copo a mais para ele. Amanhã nós vamos fazer diferente. E no outro dia, eles colocaram uma cadeira a mais, talheres a mais, um prato a mais, um copo a mais. E falaram assim: vamos orar agora. E todos os menininhos: vamos. E levantaram as mãozinhas e oraram no orfanato: Jesus, venha almoçar conosco. Bateu na porta.
olha para o outro, já chegou. Ele, corre lá, abre a porta, corre. E um falou, um empurra, naquele jogo de empurra, falou, vai você. Aí saiu um menino maior e foi lá. Estava um frio lá fora. E o menininho, ai, como será que é Jesus? Quando abriu a porta, não era Jesus. Era um outro menino que estava lá tremendo de frio, de calçãozinho, sem camisa, sem chinelo, que olhou para o menino e falou, você não tem um pouquinho de comida para me dar? Uma roupa para me vestir? Eu estou com frio. O menino se compadeceu, falou, entra para dentro. Arrumaram uma roupinha para o menino, vestiram o menino. Tem uma cadeira sobrando aí mesmo, põe ele aí. E colocaram o menino na cadeira. Cada um pegou um pouquinho da comida e colocou no prato do menino. Um pouquinho do suco colocou no copo do menino. Encheu o copo do menino, encheu o prato do menino. E ele se assentou para comer com eles e começaram a comer. Ah, que comida gostosa! E enquanto estavam comendo, houve um silêncio na mesa. E o menino disse assim, Jesus não veio, mas mandou um convidado especial em seu lugar. Era a manifestação dele aí naquele momento. E aqueles dois discípulos, no caminho de Emaús, olharam para o peregrino e falaram, entra, fica conosco. E Jesus entrou. Como Jesus gosta quando você convida ele para entrar. Levante a tua mão, diga, Jesus, fica comigo. A noite é tenebrosa, o caminho é perigoso. Fica comigo, fica no meu coração. Olha para cá. É lógico que Jesus aceitou o convite. Naquele momento, amém? Naquele momento Jesus entrou. Era o partir do pão. Era costume de todo judeu fazer uma ceia para recepcionar as visitas. A mesa estava preparada. E eles olharam para o peregrino e falaram, vamos dar a honra a ele para fazer a ministração, para dar graças a Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida de que aqueles dois discípulos participaram da última ceia com Jesus. Porque eles conheceram a Jesus, sabe de que maneira? Pelo gesto. Jesus pegou o pão da mesma forma que pegava lá na ceia. E quando Jesus levantou o pão e falou, Pai, graças te dou a ti. Os olhos deles ficam estupefatos e arregalados. Um olha para o outro e diz, é Jesus! Foi no partir do pão que eles conheceram. Foi no partir do pão que eles conheceram a Jesus. É no partir do pão que é a palavra que Jesus está se revelando para você aqui nesta noite. Mas ele sumiu. Quando Jesus sumiu, eu olhei para o outro e falei, cadê Jesus? Sabe por que Jesus apareceu lá em Emaús? Emaús não era lugar de Jesus estar. Emaús simboliza o mundo. Sabe por que Jesus foi até Emaús? Somente para dizer o seguinte para eles: vocês pensaram que eu estava morto, né?
mas eu ressuscitei e estou vivo. Agora, se vocês querem me encontrar, volte para Jerusalém. Meu lugar é em Jerusalém. Lá vocês vão me ver. Às vezes Jesus entra dentro de um bar, dentro de uma casa de prostituição. Pastor Alexandre, é um equívoco, não é? Eu já conheço N casos de pessoas que quando pegavam no taco para bater a bola, jogando sinuca, eles ouviam e lembravam do hino que eles cantavam na igreja. E quantos dentro do bar não sentiram a presença de Deus e de repente aquela presença sumiu e eles falaram: eu tenho que voltar para a igreja. Jesus só foi lá para dizer no coração deles: você está pensando que eu esqueci de você? Você está pensando que eu estou morto? Eu não estou morto. Eu estou vivo e ainda te amo. Mas você quer voltar a sentir a minha presença? Vai para a igreja. Lá na igreja é o meu lugar. Arabaxando e viendo quem nombre fly. Um discípulo olha para o outro e diz: porventura não nos ardia o coração quando este homem falava? Seu coração está ardendo aqui hoje, não está? Ele está falando com você. Ele é o único homem na história que fala diferente. Ele é o único na história da humanidade que fala e convence, que fala e transforma, que fala e o cego é curado, que fala e o paralítico anda, que fala e transforma, que fala e o morto ressuscita. O discípulo olha para o outro e diz: vamos voltar para Jerusalém. Mas os mesmos discípulos tinham dito para Jesus: não ande mais, a noite é chegada, e andar de noite é perigoso, a estrada é perigosa. Mas depois que eles tiveram a revelação de Jesus, quem conhece Jesus não olha para o perigo, e na mesma noite eles voltaram. Olhe para mim, por favor. No partir do pão aqui hoje, Deus está se revelando para você. Um dia Jesus morreu no teu coração e a decepção bateu. E você resolveu voltar para trás. E talvez você já está na metade do caminho, ou já chegou em Emaús. Mas Jesus veio aqui hoje ao teu coração para dizer que Ele ainda está vivo e que Ele não esqueceu de você e que Ele quer te ver de volta em Emaús, que é a igreja. Ele quer te ver de volta na mesa da Santa Ceia participando. Ele quer te ver de volta no coral cantando. Ele quer te ver de volta na banda tocando, no grupo de jovens adorando o nome do Senhor. Os discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante deles se aproximou. Não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus.
Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus, de todo o povo, aleluia. Este Jesus que ainda hoje nos conduz, fica conosco, nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo teu imenso amor, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, abençoou, partiu e o deu, eles então reconheceram, cheios de gozo ao verem o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo teu imenso amor,